Olá a todos, sou Fernanda Chaves, Head da área médica científica da Pierre Fabre Brasil. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Pierre Talks. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é de extrema importância, o processo de cicatrização, e como os dermocosméticos podem ajudar e otimizar esse processo. Hoje, meu convidado tem residência em clínica médica, é dermatologista pelo Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, tem fellow em dermatologia cirúrgica pelo Hospital Geral de Bom Sucesso e, além disso, é membro de diversas sociedades, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e também do American Academy of Dermatology. Eu estou aqui com o Dr. Antônio Menezes. Muito obrigada, doutor. É um prazer, Fernanda, estar aqui, um prazer enorme para a gente falar sobre esse tema tão interessante que é a cicatrização, né? É como que fosse um momento mágico, a partir do momento que a pele é lesionada, como ela faz para se recuperar. Vai ser um tema muito interessante, eu espero que seja bastante produtivo para quem escute o PR Talks. Com certeza, muito obrigada, viu, doutor? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre, afinal de contas, né? O que é esse processo de cicatrização e como que ele ocorre no nosso organismo, no nosso corpo? É bem interessante, Fernanda. Todas as vezes que a nossa pele ela é danificada, ela sofre uma injúria, seja uma queimadura, seja você vai correndo, escorrega e acaba arranhando, seja você retirar um sinal, por exemplo. Todas as vezes que a sua pele é danificada, entra em ação um processo mágico, assim, um processo divino que envolve todo um evento de produção de novo tecido, com a participação das células inflamatórias, e leva à recuperação e à regeneração total desses tecidos. Mas vale lembrar, Fernanda, a primeira curiosidade, que uma pele regenerada, ela não consegue ser 100% a pele que ela já foi. Ela vai manter ali 80% da força têncil dela. Né? Então, a regeneração ocorre, ela é perfeita, geralmente. A gente vai falar mais disso à frente quando eu falar como as cicatrizes vão se organizar. Mas uma pele, embora regenerada, ela perde um pouco daquela força têncil dela que ela teria inicialmente. A gente consegue perceber, né? E se a gente for falar sobre as fases desse processo, a gente divide basicamente alguns livros em 3, outros em 4 fases, mas seria bastante interessante a gente imaginar de que maneira. Vamos imaginar que eu me cortei, eu me machuquei. Certo. A primeira fase é fazer parar aquele sangramento, e aí entram em ação células que são do sangue, que são as plaquetas. Elas vão se agrupar e vão formar um trombo e vão fazer parar esse sangramento. Então, lesionei, primeira coisa é fazer cessar o sangramento. Logo em seguida, vai haver um segundo passo que a gente chama de inflamação. A inflamação, e aí aqui também é interessante a gente falar que as pessoas confundem inflamação com infecção. A inflamação é extremamente positiva, é uma resposta do nosso organismo no sentido de começar a preparar e recuperar aquela área. E quando a gente tem uma infecção, a gente vai ter a presença de um germe, seja uma bactéria, um vírus, um fungo, e ele vai prejudicar o processo de cicatrização. Né? É muito comum no consultório os pacientes falarem, aqui está inflamado. Aí eu falo, que bom que está inflamado, né? A gente quer exatamente isso, que inflame. Mas vamos falar um pouquinho, entrar no universo da inflamação. Perfeito. Neste universo da inflamação, chegam as primeiras células que são chamadas neutrófilos. Os neutrófilos, eles fazem parte daquelas células brancas, dos glóbulos brancos. Essas células, digamos assim, elas vão vir fazer uma espécie de faxina no local. Elas vão produzir substâncias, essas substâncias, elas já vão eliminando algum vírus, alguma bactéria e algum componente extra, algum debris, elas começam a eliminar. E elas recrutam uma segunda célula que vem, além de já haver células dessa no local, que são os macrófagos, elas recrutam mais macrófagos, e os macrófagos vão chegar ali por volta do 3º dia. E até ali o 3º, 4º, 5º dia, esse processo de inflamação, ele já deve estar completo. Mas
quando a gente fala de inflamação, como é que vai estar o local? Como é que o paciente vai perceber? O local vai estar dolorido, vai estar vermelhinho, Uhum. vai estar inchadinho e às vezes um pouquinho quente. Esses são os sinais que a gente fala, os 4 sinais clássicos da inflamação. Ok. E aí a gente falou que nesse processo de inflamação, ou seja, que é vamos chamar assim, do processo da faxina da área, Uhum. eu já vou ter a limpeza da área e chegou uma célula que a gente falou que chama macrófago. Certo. O macrófago, ele vem também para ajudar na limpeza, porque ele é maior, então ele, vamos dizer assim, eu vou falar, ele come, a gente fala Sim. fagocita, ele fagocita Sim. bactérias, Uhum. vírus, e ele é uma espécie de engenheiro, ele é um mestre da obra, ele é o Gente, eu dono tô do gostando pedaço. dessas analogias. Tá gostando? Então, ele é o dono do pedaço. E o que que ele vai fazer? Ele vai recrutar células que são chamadas de fibroblastos. Perfeito, que Perfeito. aí vai começar a criar o tecido. Exatamente. E aí a gente vai entrar na terceira fase, que é a Uhum. fase de proliferação, né? A Maravilha. gente tem que imaginar que o tecido ele foi lesionado Uhum. e esse tecido tem que ser recuperado. Perfeito. Para ele ser recuperado, a gente vai usar esse termo, ele vai ser proliferado. Então, essas células, os fibroblastos, elas vão começar a produzir colágeno, Uhum. elastina e substância fundamental. Elas seguem as ordens do Do macrófago. macrófago. Do Uhum. macrófago. E essa reconstituição vai formando um tecido que a gente chama de granuloma, que vai ser assim a base, é como se a gente agora, outra analogia, levasse um bolo ao forno, né? Ele está preparado e ao longo do tempo ele vai se regenerar e formar a pele como ela era, né? É claro que a gente Maravilha. está falando aqui de pele, mas esse conceito se aplica a todos os órgãos do nosso Que organismo. precisam se Que recuperar, precisam né? Se se regenerar. recuperar, exatamente. Interessante, doutor. E realmente parece uma mágica, né? Porque são tantas células trabalhando juntos, né? E tudo acontece muito rápido, né? Muito rápido. Muito rápido essa primeira fase, Uhum. mas assim, o processo de cicatrização ele pode levar até 1, 2 anos. Agora, essas primeiras fases, a fase inflamatória que vai até ali o terceiro, quarto, Uhum. quinto, até o 7º dia, ela é seguida dessa fase de proliferação, que Uhum. vai até ali o 21º dia, ou seja, a gente está falando de Uhum. chegar até a terceira semana, Semana. e a partir Uhum. daí a gente tem essa organização e entra na última fase. E essa última fase é a fase de amadurecimento mesmo Uhum. da cicatriz, onde a gente tem uma maior produção de colágeno ainda, e esse colágeno que de início é o colágeno tipo 3, que é um colágeno Uhum. de recuperação, ele é convertido num colágeno chamado colágeno tipo 1. E por que isso é importante? Porque o colágeno tipo 1 é firme, ele quem dá firmeza à pele, ele quem vai recuperar. Se fosse assim um cartão de crédito, seria o colágeno Infinity, né? É aquele colágeno que vai deixar a pele muito, muito firme, e ele é fundamental, e ele vai aparecer ali já a partir da terceira semana, Uhum. e a partir dessa terceira semana, a lesão, ela começa a se contrair, se organizar, e então formar a pele reconstituída. Reconstituída. E Poxa, muito bacana. e com isso a gente finaliza, né? Então eu tenho Uhum. primeiro a parada do sangue, que a gente chama de Uhum. hemostasia, a reação inflamatória ali naquele momento o local fica doído, Uhum. fica quentinho, fica vermelhinho, Avermelhado. Uhum. depois ele forma aquele tecido de granulação e, por fim, a ferida vai amadurecendo e se reconstituindo na pele que a gente quer que se recupere ou de outro órgão. Agora, isso é importante, Fernanda, a gente assinalar que Uhum. a gente está falando quando uma ferida vai até a derme ou a gordura. Sim. Porque a gente acabou esquecendo de falar um pouquinho que uma ferida pode ser bem superficial e pegar só a epiderme, Verdade. que é a camada mais externa da pele. Uhum. Quando ela pega só a epiderme, então a gente não tem a formação do granuloma, não. A gente tem só a migração das células epiteliais para reconstituir essa superfície. E por isso mesmo é mais rápido e por isso essa cicatrização geralmente não deixa nenhum tipo de cicatriz. Já quanto mais profunda e quanto mais tecido pegar, maior a chance de deixar uma cicatriz. Muito bem, muito bacana. E aí, doutora, a gente sabe que isso tudo, né, acontece de fato, mas também existem alguns fatores que podem influenciar aí nesse processo, né? Então, por exemplo, existem alguns fatores intrínsecos, doenças, mais o que algumas deficiências nutricionais. Como que isso implica, por exemplo, nesse processo?
A gente pode colocar da seguinte maneira: eu tenho fatores locais e tenho Uhum, os fatores que você falou, os fatores intrínsecos. uhum, Então, veja, primeiro de tudo, se eu quero ter uma boa cicatrização, uma boa reparação, eu preciso estar bem nutrido, né? Então, eu sim. preciso fazer uma alimentação rica Uhum, em vários minerais e uhum, vitaminas, e aí eu já aproveito para falar que vitamina A, vitamina B, complexo B, uhum. vitamina C, que assim, até as propagandas são muito feitas em cima dessa questão da cicatrização, ferro, cobre, zinco, oxigênio, né? Tem até as câmeras Uhum, hiperbáricas para aquelas feridas mais difíceis de fechar. uhum, Então, mas assim, voltando para a alimentação, vitamina A, B e C, ferro, certo. zinco e cobre são muito importantes na dieta, e inclusive algum desses constituintes, eles são Uhum, até utilizados em algumas formulações para ajudar no perfeito. processo de reparação ali no local. Aí, Uhum, a partir daí, a gente tem, por exemplo, o diabetes, que é uma condição que dificulta muito e uhum, favorece a infecção, claro, quando ele está descontrolado, uhum, o hipotireoidismo, o paciente que fuma, né? sim. Então, todas essas condições realmente acabam piorando a cicatrização. Uhum, No outro lado, se você é aquela pessoa que se alimenta bem, se você é aquela pessoa que tem bons hábitos, e se você mantiver a ferida limpa, a sua cicatrização vai se processar bem de uma maneira positiva e muito rápido. É importante maravilha. também a gente anotar que tem questões de raciais, né? Então, Hum, os pacientes, por exemplo, pretos, eles geralmente têm um processo de cicatrização tão bom uhum. que é ruim, Tão né? bom que é Tão ruim. bom que é ruim. Eles acabam tendo mais tendência a formar cicatrizes hipertróficas e Hum, queloides, né? Porque quando vai se desenvolvendo o processo de uhum. cicatrização, existem substâncias que dizem, não, tá bom, já está remodelado, para. No caso deles, não tem essa sinalização e às vezes as cicatrizes são maiores. E aí a gente Muito tem que bem. lembrar que a população brasileira é muito miscigenada. Então, às vezes, a gente se surpreende. Eu vou retirar Uhum, uma lesão num paciente que, assim, eu olho ele branquinho e uhum. ele faz um padrão de cicatrização com hipertrofia, né? Isso Muito pode bem. acontecer também. E deixa eu aproveitar, doutor, que você tocou num nome, né, num tópico que eu acho que vale a pena a gente já explicar. O que que seriam as cicatrizes hipertróficas ou queloide que você acabou de falar? Ótimo. A gente pode fazer assim. Quando a minha pele vai cicatrizar, eu posso ter uma cicatrização que, digamos, evolui pianinho, Uhum. perfeita. Tudo Seria a certo. cicatrização eutrófica ou Certo. normotrófica. Ok. Show de bola. Mas a cicatriz, ela pode evoluir de duas maneiras que são, digamos, Hum. desfavoráveis. A cicatriz, ela pode evoluir de uma maneira que ela fica deprimida, Uhum. aí não é interessante, Sim. ou então ela pode ir para o outro lado, que é quando ela se torna uma cicatriz aumentada. Quando ela se torna uma cicatriz aumentada, mas é no local onde eu tirei, Hum. ela é chamada cicatriz hipertrófica. Perfeito. E quando ela vai além desse local, aí ela é chamada queloide. Então Hum. é aquela cicatriz desenfreada que cicatrizar tanto, 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 que acabou que o processo deu errado. Ela ela é aquela que a gente sente quase que como um alto relevo, assim, na pele? Então, no local, Uhum. eu já chamo ela de hipertrófica. Uhum. E quando ela é um alto relevo, vamos supor, é muito comum a pessoa vai colocar um brinco às vezes, Hum. e aí se ela fizer uma pequena cicatriz ali no local, eu digo, essa cicatriz é hipertrófica. Mas quando faz aquela, não sei se você já Já viu, tem vi, muita ele é foto na muito internet, é. aquela lesão enorme, aí ali a Uhum. gente já chama de cicatriz queloidiana Já ou chama de queloide, queloidiana. Muito bem. E, já que a gente tá nesse tópico já, cicatriz de acne seria de que tipo, por exemplo? As cicatrizes de acne tem vários tipos, né? A Uhum. gente tem cicatrizes deprimidas, a gente tem cicatrizes eutróficas e tem pacientes que têm as formas mais graves, que têm várias cicatrizes, entre elas as formas queloidianas. E essas formas queloidianas, elas acontecem no rosto, mas elas gostam muito dessa região aqui Do do tronco. tronco, essa região external. Uhum. Elas adoram essa área. É, porque cicatriz de acne é uma coisa, né, também complicada, Desafiadora, né? desafiadora. Tratar a cicatriz é desafiador. Sim, Por isso, pessoal, se você tem e fez um procedimento, cuide muito bem da sua cicatriz, porque depois de tratar as complicações ou uma evolução desfavorável dá muito mais trabalho. é isso aí. A gente já vai falar sobre isso, né, doutor? Agora vamos voltar então, já que a gente estava falando de fatores que influenciam, né, o próprio processo de cicatrização. Conte-me um pouquinho sobre o que a gente não tem. Quer dizer, a gente até tem controle, que seriam os fatores extrínsecos. Por exemplo, exposição solar
ou a própria manipulação errada da ferida, né? Você pode acabar impedindo ou atrapalhando esse processo de cicatrização, né? Conta um pouquinho pra gente. Sim, vamos lá. Quando a gente fala em fatores locais, a gente tem que pensar que ali é um ambiente e eu tenho que deixar ele o mais preservado possível. E para essa preservação, qual é o primeiro ponto, o ponto crucial de tudo? Manter limpa a lesão, manter limpo o local que está cicatrizando, isso é fundamental. Então, a limpeza do local. Segundo, evitar de ficar traumatizando aquela área sucessivamente, que você acaba atrapalhando o local. O sol, ele pode interferir porque se você pega sol em excesso, por exemplo, você altera, inclusive, a imunidade no local e você também favorece a hiperpigmentação, que foi um tópico que a gente nem tocou. Que a cicatriz, ela também pode evoluir ficando na mesma cor da pele, ela pode evoluir ficando mais clara ou então mais escura. Então, o sol também pode atrapalhar bastante nessa questão. Então, assim, o ideal é que você mantenha sempre a cicatriz muito limpa. Essa é a regra básica, inicial e primordial para você ter sucesso no tratamento dessa cicatriz. Muito bem. Doutor, e você está falando sobre a manipulação da ferida, né? Higienização e tudo mais. Mas como seria o modo de uso ideal recomendado, por exemplo, para um dermocosmético? Pergunta ótima, excelente. Estava louco para falar sobre isso. Veja, se você vai e faz uma pequena cirurgia e leva pontos, você vai receber um curativo. Esse curativo ele deve ficar no local por 48 horas. Você não mexe. 48 horas depois, se a lesão estiver sequinha, estiver tudo bem, você pode retirar o curativo. Você vai limpar com soro ou com a solução com pHMB, seca o local e a partir daí você pode deixar o local aberto. Isso se for uma ferida por primeira intenção. Sim. Se for uma ferida por segunda intenção com leito maior, aí sim você deve cobrir. E aí vem, Fernanda, aquilo que a gente falou de você utilizar um creme que seja um creme que se adeque, que forme um filme perfeito, que você vai colocar ali e cobrir para manter o meio úmido e favorecer então a cicatrização no local que a gente está tratando. Maravilha. E aí você recomenda o quê? 2 vezes por dia é o suficiente? Se for cobrir, basta após um banho. Você faz isso com a rotina diária. Se estiver aberto, aí você deve passar o creme 2 vezes ao dia. E aí, doutor, muito interessante isso tudo, né, que a gente está falando, mas também existe uma questão de cicatrização primária e cicatrização secundária, certo? Certíssimo. Explica pra gente um pouquinho dessas diferenças. Vamos lá, Fernanda. Cicatrização primária é quando eu, por exemplo, vou ao hospital, faço uma cirurgia e essa cirurgia, no final, ela geralmente é aproximada com pontos ou com cola. Nela, eu aproximo as bordas. Essa lesão geralmente é mais limpa e ela tende a cicatrizar mais rápido. E cicatrização secundária ou por segunda intenção é quando, por exemplo, eu me queimo ou eu tomo um tombo e me arranho feio, aí forma uma lesão que ela é aberta, eu não consigo aproximar com ponto, e ela é uma lesão que normalmente ela cicatriza, digamos, de fora para dentro e de baixo para cima. Como o leito é maior, ela também demora mais a cicatrizar. E ela geralmente é mais contaminada e, além de ser mais contaminada, ela tem mais chance de deixar uma cicatriz inestética, como a gente já falou. Ela pode evoluir de uma maneira que ela fica uma cicatriz com depressão ou uma cicatriz hipertrófica ou queloidiana, como a gente falou. Que não é o que o paciente espera e nem o que vocês, né, como médicos, dermatologistas, esperam. Por isso que a Né? gente vai ensinar hoje como vocês vão fazer para ter a melhor cicatrização possível, né, Fernanda? Muito bem. Então me diga, doutor, o seguinte: a gente falou sobre manipulação da ferida, né? Sobre a higienização correta. E aí, diga pra mim quais são os erros mais comuns que acontecem justamente durante esse processo de cicatrização. Ai, Fernanda, são tantos, são vários. Mas o primeiro, lembra que a gente estava falando da limpeza? Sim. Né? Então, assim, às vezes a pessoa fala, limpa com sabonete neutro ou com sabão de coco, né? Essas substâncias, elas têm um pH mais para o básico. Verdade. E a ferida, ela tem um pH mais pro ácido, então isso desequilibra o meio. E simplesmente o ato de você estar limpando com sabonete neutro ou de coco já pode retardar a cicatrização.
Certo. E deixa eu fazer uma pergunta, doutor. A gente fala muito, a gente acabou não falando ainda sobre isso, sobre a história das infecções secundárias durante o processo de cicatrização. Aham. Então, se você não higienizar bem também, você pode acabar contribuindo para ter alguma infecção secundária naquele local ou não? Pode, é perfeito o seu ponto, porque a infecção é o principal problema de uma lesão, vai ser o problema mais comum. Então, por isso que a gente falou lá atrás que é essencial, que é fundamental que a gente mantenha o local limpo. E eu vou falar aqui sobre uma substância que na limpeza você já começa a prevenir a infecção, Certo. tá? Mas continuando nos erros, vamos falar primeiro depois Sim. do erro, que depois a gente manda ver com acerto. Tá. Né? Vai ficar legal. Álcool 70. Ah, vou passar álcool 70 aqui porque vai limpar plenamente. É antisséptico, eu vou matar a bactéria, a 5ª geração das bactérias, todo mundo eu vou matar. O álcool 70, ele pode ressecar a lesão, isso vai atrapalhar também, porque a gente vai falar que um ambiente úmido favorece a cicatrização e ele também pode secar o ponto, inclusive rompendo o ponto e levando àquela abertura do ponto que a gente chama de decência de sutura. Então, é muito importante que a gente não passe o álcool 70. Ah, então eu vou passar clorexidine, ou então eu vou colocar rifocina. Essas substâncias são citotóxicas. Elas vão matar bactérias, sim, mas também vão matar as células que estão no processo de reparação. Então, a gente também não usa. Doutor Antônio, Fernanda, o que eu uso? A Anvisa recomenda que se você for limpar e não tiver algo, um produto mais específico e direcionado, limpe com soro fisiológico. Você vai pegar o soro fisiológico, vai utilizar uma gaze e vai limpar toda a região. Mas existe, Fernanda, uma solução que usa PHMB, que não é cara e que você pode usar para limpar. Ela tem um pH ideal e ela ainda controla o surgimento de bactérias. Então, ao mesmo tempo que eu já estou limpando, utilizando a solução com PHMB, eu consigo também impedir o crescimento de bactérias. E aqui é só o primeiro passo, a limpeza. Maravilha, que é a limpeza. E a gente está falando de esse PHMB, pH fisiológico? Não, PHMB é o nome do produto. Ah, é o nome do produto, mas ele tem pH fisiológico? Sim, não, um pH próximo do ácido, né, que seria melhor para a cicatrização. Claro. Isso. Falando ainda da limpeza da ferida, se eu tenho uma ferida por segunda intenção, lembra aquela que fica com limites irregulares? É importante eu anotar que no centro da lesão eu tenho mais contaminação que na borda da lesão. Por isso eu começo limpando primeiro pela borda e depois limpo o centro. É importante a gente lembrar também, lembra do tecido de granulação? Ele está mais evidente ali no centro. Então, quando eu for limpar, eu troco a gaze, seja com soro ou com a solução com o PHMB, e eu vou limpar com cuidado o centro para eu não tirar parte desse tecido de granulação. Muito interessante. E a gente está só na limpeza. E a gente está só na limpeza. Porque, né, cicatrização, ferida, manipulação de ferida, não é só sobre isso. Bem como o doutor Antônio nos falou, né? É um processo tão complexo, né, do nosso corpo e mágico. Eu gostei dessa analogia, porque, de fato, tanta coisa acontece, né? Então, não é só sobre o vamos aqui aplicar algo para fechar essa cicatriz, né? Essa ferida, desculpa. Mas como é um processo, de fato, que eu vejo, assim, complexo, né? Mas a gente sabe que também, falamos de alguns erros, né, doutor? Mas a gente sabe que também a gente pode contribuir muito para que esse processo ocorra da melhor maneira possível, né? Então, vamos lá. Algumas palavras-chave que eu vou falar para o doutor Antônio, e o doutor Antônio fica à vontade para discorrer sobre elas. Qual a importância da proteção da barreira cutânea nesse momento? É fundamental. É da barreira cutânea de células epiteliais que vai ocorrer todo o processo de cicatrização. Aquele processo que a gente falou que numa ferida mais aberta, ele vem vindo lá de fora para o centro. Então, essas células, quanto mais íntegra a barreira, mais rápida é a cicatrização. E manter ela hidratada, com um pH ótimo, com uma boa alimentação e no local utilizando produtos que ajudam a manter ela íntegra e ajudando nessa restauração, o resultado é melhor ainda. Maravilha. Fórmulas hipoalergênicas e de boa tolerância.
Isso também é fundamental. A gente tem que usar um produto que não irrite o local, né? Que seja bem tolerado e que mantenha o pH, que mantenha a lesão úmida, porque a gente, quando estamos tratando, nós temos duas situações. Se a lesão ficar muito seca, o processo de cicatrização ele é retardado. E se a lesão ficar muito úmida, acaba favorecendo o surgimento de bactérias, até de fungos, de infecções. Então, o ideal é que a gente mantenha um padrão de umidade que faz com que essas células da barreira cutânea, elas deslizem porque a célula não tem perna, ela vai um encontro da outra, né, deslizando. Então, um creme que seja bem tolerado, que mantenha a área bem umedecida, é fundamental para o sucesso do tratamento. Muito bem. E o uso contínuo também é importante? Eu acho fundamental, porque, veja, uma cicatriz ela pode levar até 1 ano para se remodelar, às vezes até 2. Enquanto você vê uma cor que seja rosadinha ou vermelhinha, lembra a gente falou lá atrás que um dos sinais do processo inflamatório é ficar rosado? Sim. Então, ali está havendo inflamação, ali está havendo reparação. Então, enquanto sua lesão ainda tem uma cor rosadinha, vermelhinha, você deve continuar tratando, porque a remodelação está acontecendo. Ainda tá acontecendo. Agora, tratando com o quê? Esse que eu acho que é um ponto importante da gente discutir. Sim. Cuidado, pessoal. Às vezes passam pomadas com substâncias que são proteolíticas, que tem antibiótico, que tem corticoide. Antibiótico eu só vou usar se tem infecção. Corticoide eu só vou usar se eu quiser modular a inflamação. E naquele momento eu não quero modular a inflamação, porque a inflamação é boa, ela é reparadora. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E aí que é muito importante que a gente use cremes, né? E géis, substâncias que realmente possam acalmar o local, que possam contribuir para o controle da flora, para que a microflora, né? Aquela região fique num ambiente saudável, com pH ajustado, que não cause alergia, para a gente ter o melhor êxito cicatrizacional possível. Acho que eu falei a palavra essa. E aí que entra, né, os dermocosméticos, Isso. né? Então, a gente sabe que os dermocosméticos, eles podem contribuir, favorecer e otimizar também esse processo, né? E fazer com que essa cicatrização seja efetiva e saudável. Exatamente. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre ativos, doutor? Me diz, assim, o que você acha, por exemplo, você já falou isso sobre a deficiência nutricional. Cobre e zinco são ativos importantes? São importantíssimos, principalmente no controle da infecção e auxiliando nos processos reparatórios. São importantíssimos. Bacana. E aí, não só quando a gente fala da deficiência nutricional, né? Mas também, topicamente, eles têm esse benefício. Exatamente, é fundamental. Muito bem. Água termal, você falou sobre acalmar o local, né? E a gente sabe que as águas termais, elas favorecem muito, né? Você sabe que na França a água termal é uma política de saúde pública, né? Como anti-inflamatória, assim, tem algumas doenças que inclusive ela é usada como um tratamento mesmo. E aqui, quando ela entra em formulações, é fundamental, porque ela é calmante, ela modula a inflamação, eu não vou ter um excesso de inflamação. É muito importante a presença da água termal numa formulação. Bacana. E ela também tem ali um equilíbrio mineral, né? Super importante e relevante, que também vai favorecer, né? A homeostase do meio. Homeostase. Muito bem. Sucralfato, doutor? Sucralfato é uma molécula bem interessante. Você sabe que ela é utilizada também, por exemplo, que eu tenho úlceras, né? Para o tratamento de úlceras. Então, ela é um reparador perfeito, ela estimula os processos de reparação. Se ela fecha uma úlcera, imagina uma lesão na pele, né? Na pele, verdade. É fantástico. E hialuronato de sódio? Vai hidratar, né, o local. A gente sabe que é importante que a gente mantenha úmido. Para você ter uma ideia, Fernanda, se eu deixar a lesão seca, ela vai cicatrizar, ela vai levar o dobro do tempo para cicatrizar. Muito tempo. Então, é fundamental que eu mantenha o ambiente úmido, e o hialuronato vai ajudar bastante nessa manutenção da hidratação do local. Bacana. E aí, doutora, a gente falou muito sobre processo de cicatrização, surgimento de feridas e tudo mais. Mas me diga como é que é esse processo também, por exemplo, num pós-procedimento. Dentro do seu consultório, você faz um laser, né?
Como que funciona? Então, no laser, já que você falou no laser, eu tenho, por exemplo, os lasers ablativos, né? Nesses lasers eu uso um princípio onde eu faço uma queimadura programada da pele e eu lesiono a pele, mas do lado eu deixo pele sã. Já com que objetivo? Que a recuperação seja mais rápida, né? Perfeito. E aí a gente precisa justamente de lançar a mão, da água termal inicialmente para acalmar o local e utilizar uma formulação, né, que tenha todos esses componentes para acelerar esse processo de cicatrização. É fundamental. E aí manter o meio úmido é de fundamental importância para a cicatrização, tanto que quando o paciente faz laser, por exemplo, eu digo para ele o seguinte: olha, você vai aplicar uma camada do creme, quando a sua pele absorver que você sentiu o seu rosto seco, você vai reaplicar. Por isso eu não vou dizer quantas vezes você vai aplicar, porque o teu organismo vai determinar, né? Então, é importante que você mantenha sempre a superfície úmida do local para que cicatrize mais rápido. Maravilha. E nesse momento também a textura é super importante, né? Tem que ser uma espalhabilidade boa. Fundamental, né? Tem que ter uma textura extremamente agradável, ele tem que aplicar de uma maneira que você sinta que ele faz aquela barreira de proteção, né? Que ele faz ali aquela até leve oclusão. Filme, né? Um filme, exatamente, um filme. E esse filme ajuda no processo de reparação. Muito bem. Viu? Vou repetir a frase que eu falei. Cicatrização não é só sobre você cuidar ali, né, do local, mas tanta coisa que acontece e como é complexo, né, doutor? Exatamente. Muito bem. Bom, a gente chegou ao fim do nosso bate-papo de hoje. Eu vou deixar aqui uma última pergunta para o doutor Antônio. Eu gosto muito de falar sobre isso no final dos nossos bate-papos, que é a importância do dermatologista. Já que a gente está falando de cicatrização hoje, fale para a gente, doutor Antônio, qual a importância do dermatologista para que exista um processo de cicatrização saudável e ideal. A importância, eu diria que é fundamental, né? Nós estamos ali para ajudar o nosso paciente, para conscientizá-lo, para ajudá-lo. Não parece simples, né? Mas não é. Para ajudá-lo a orientar como limpar corretamente a sua lesão. Eu espero que todo mundo tenha aprendido isso, né? O que cremes que eu vou utilizar, que dermocosmético eu vou utilizar ali para ter o melhor resultado possível. Eu vou estar com você acompanhando a evolução dessa cicatriz. Se ela começar, por exemplo, a infeccionar, aí sim eu vou lançar a mão do antibiótico. Se ela começar a aumentar de tamanho, eu vou entrar com outros tratamentos para que ela não cresça, né? Então, o dermatologista, ele tem que ser o seu melhor amigo da sua pele. Eu tenho que estar ali com você, te ajudando e te orientando para que no final o seu resultado seja o melhor possível. Maravilha, maravilha, doutor Antônio. Mais uma vez, obrigada pela sua presença. Foi maravilhoso e delicioso estar aqui com você, falando de um tema tão interessante. Adorei. Muito obrigado. Obrigada, doutor Antônio. E a todos que estão aí com a gente, o nosso muito obrigada. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau.